uma poda na fruteira. Quando feita de maneira certa e correta, rente ao tronco, dá bom fruto. E esse fruto... Olá! Eu quero enviar a você e a sua família os meus melhores votos de um ano novo, um 2022, com muita saúde e com muitas alegrias. Que Deus continue abençoando e cada vez mais a todos vocês. Você sabia que sempre existiu a solução para evitar a Covid? Sempre existiu a solução para evitar qualquer pandemia? Sempre existiu a solução para evitar uma enchente ou uma falta d'água? Você sabia disso? A boa notícia é que essa solução ela foi dada por Deus, ela está aí, é a floresta. Quer dizer, ela estava aí, nós estamos acabando com ela. Eu vou mostrar aqui adiante porque lá para o final, mais para o meio, para o final, vou mostrar qual é a razão de que a floresta é essa solução. E no meio eu vou chamar todos vocês para uma campanha Vamos plantar como hábito. Passarinho, gosta de si. E o sabiá vai cantar, vivendo nas agroflorestas desse novo tempo. Por quê? Porque o mundo está sofrendo alguns problemas muito graves que estão sem solução ainda, e eu vou mostrar aqui com um raciocínio racional, científico, por que plantar, por que a floresta é a solução desses problemas. A gente precisa adquirir o hábito de plantar, que plantar uma semente ou uma muda seja um hábito na nossa vida, se torne um hábito, se torne uma rotina. Se a gente está feliz, vamos plantar. Se a gente está triste, vamos plantar. Se a gente comprou um móvel, vamos plantar. Se compramos comida ou bebida, vamos plantar. Se você foi namorar, plante também. Se bebeu ou comeu, plante também. Agora, a maioria das pessoas nunca plantou. A maioria das pessoas no mundo atual vive em áreas urbanas. São consumidores, não são produtores. E se não é produtor de comida, provavelmente nunca plantou. Então, como que a gente pode pedir para alguém plantar? Como você, que talvez nunca plantou, como você pode plantar? De qualquer jeito, meu amigo ou minha amiga. Do jeito que você sabe, já está bom. E se não sabe, pode improvisar. Veja bem, a gente consegue andar sobre 2 pernas apenas. E isso é muito mais difícil do que plantar. E quem foi que ensinou desde pequeno as pessoas próximas, o pai, a mãe, e todas as outras pessoas próximas, estavam lá para ajudar a gente a caminhar, a andar. E andar virou um prazer. Da mesma forma é plantar. Plantar, os pais não têm o hábito de ensinar os filhos a plantar. Por isso que eles crescem sem saber. Mas a gente precisa ensinar nossos filhos a plantar. E se a gente não sabe, a gente improvisa e aprende junto com os filhos. Às vezes os filhos ensinam a gente. Tá? Eu posso até dizer como eu faço para plantar. Longe de querer ser um exemplo, longe de querer ser uma pessoa experiente em plantar, mas eu já planto há alguns anos. Eu tenho meu método, que é muito prático na minha rotina. O que eu faço? Por exemplo, ontem mesmo,
eu chupei muitas uvas e como eu não como a casca da uva, eu peguei uma cumbuquinha, quando chupava bem a uva, eu colocava a casca e a semente dentro dessa cumbuquinha. No final, quando eu já tinha terminado de chupar as uvas, eu, aproveitando que a minha mão, meus dedos ainda estavam molhados com a casca das uvas, eu fui lá e catei as sementes. Catei e fui colocando em cima de uma folha de papel, uma folha seca. Qualquer folha de papel. E eu separo, deixo lá nessa folha de papel separadas para secar. No dia seguinte, eu vou lá e tiro do lugar todas as sementes, porque senão, à medida que ela vai secando, ela vai grudando no papel, depois quando a gente quer tirar a semente, sai papel junto. Então no dia seguinte, amanheceu, já fui lá e mudei todas elas de lugar. É muito fácil, só passar a mão assim e mudar elas de lugar. Que aí elas vão secar e ficar soltinhas. Tá? É assim a minha maneira. Cada um faz do seu jeito. Tá? Depois que de 1, 2 dias secando, eu coloco as sementes numa sacola plástica, sacola de supermercado mesmo, e essa sacola só vai enchendo de sementes. E quando eu tenho a oportunidade de plantar, já está tudo lá. Da mesma forma que eu vou colecionando semente, eu também vou colecionando terra, ou compro, se for necessário, compro substrato. Mas o importante é que plantar é muito simples, qualquer um pode plantar. Então vamos plantar do jeito que soubermos ou desejarmos, desde que a gente não use veneno. Não vamos usar veneno, né, gente? Vamos usar agrotóxico. Se por acaso a gente plantar e nascer aquela árvorezinha e antes dela crescer, por exemplo, a formiga atacar e comer tudo, as folhas, tudo, a gente fez a nossa parte. Pelo menos nós demos comida para a formiga. Por que é importante a gente fazer a nossa parte e até mesmo dar comida para a formiga? Isso é outro assunto que eu já conversei sobre isso e eu tenho respostas, mas não é o objetivo desse áudio aqui, né? Aí, e se a plantinha que você plantou, ela não foi para frente e morreu, ela vai deitar no solo e virar adubo. Você fez a sua contribuição, fique tranquilo que a sua contribuição foi feita. Planta do jeito que você conseguir. O estudo e o conhecimento para plantar, ele é mais necessário para aquelas pessoas que querem ter de vive da agricultura, né? Mas o mundo está precisando de plantio de toda a gente. De gente de todas as raças, de todos os credos, gente de todas as ideologias e gente de todos os partidos políticos e gente de todas as idades também. Tá? Então acreditem que plantar é a solução para muitos problemas. Plantem sempre como um hábito da sua vida que vai acabar virando prazer. Como andar virou um prazer para a gente também, né? Então plantar vai virar um prazer, uma fonte de alegrias e de saúde. Agora, para você acreditar é pouco, então você é como eu, você gosta de explicações. Então eu vou explicar. Plantar é a solução. Floresta é a solução. As florestas são a solução dos problemas graves que nós estamos enfrentando. E a gente precisa plantar muito, plantas variadas, com densidade, muitas plantas, né? E a gente vai resolver de vez com 2 problemas que nós temos.
Um é o problema das pandemias, que eu vou explicar. E o outro que eu vou explicar também é o problema das enchentes e da falta de água, das secas, falta de água. Que nós estamos vendo esse problema lá no sul da Bahia e em outros lugares também. Eu já fiquei sabendo que até no litoral aqui em São Paulo também está com problema de enchente. A floresta resolve muitos outros problemas que não vou citar aqui. Problemas de saúde, uma série de problemas. Vou concentrar aqui nesses dois maiores aqui, talvez, digamos, maiores, que está afetando mais gente, né? Então, vamos começar pelas pandemias. Até hoje, a gente observa que está sendo combatido os sintomas das pandemias. E vou concentrar aqui na explicação mais da Covid. Tá? A gente vê aí procedimentos, condutas, né? Afastamento, uso de máscara, vacina, tudo isso para evitar os sintomas ou combater os sintomas ou amenizar os sintomas. Mas e a causa? Para que, se a gente combater a causa, pronto, não vai ter nem Covid mais. Ou se tiver, não vai ser uma pandemia, vai ser uma coisa isolada aqui ou ali, que não vai encher os nossos leitos de UTI e causar os problemas que nós estamos tendo. E que não acabaram. Bom, então, sobre a pandemia, a pessoa que eu acho que o melhor para eu citar é um norte-americano, é escritor, nasceu em 1948, em fevereiro agora de 2022 ele vai fazer 74 anos. O David Quammen, ele escreveu vários livros e são livros sobre assuntos diversos, mas quase todos em torno da natureza. E ele escreveu um livro que se chama, em 2012, ou seja, quase 10 anos atrás, ele se chama Spillover, Animal Infections and the Next Human Pandemic. Foi publicado em Nova York pela editora Norton. Ou seja, ele fala de infecções dos animais e associa isso à próxima pandemia humana. O título diz tudo. Esse livro dele, para ter uma ideia da importância, ele recebeu 2 prêmios. Um do National Association Nacional dos Escritores de Ciência e o outro prêmio do Reino Unido, da Society of Biology, a Sociedade de Biologia, né? E em 2013, pouco depois de ter lançado o livro, ele escreveu um artigo no New York Times Book Review. Quer dizer, é um resuminho dos livros. Aí os autores escrevem lá. Quem quiser pode procurar na internet no New York Times Book Review, procura por David Quammen, vai encontrar o artigo dele. E ele, nesse livro, ele associa as infecções que estão nos animais à próxima pandemia. E é citado no livro, não foi, isso nada saiu da cabeça dele. Porque inclusive perguntaram, como é que você previu o coronavírus? Não, eu não previ nada, ele viajava o mundo e fazia livros sobre viagens e livros sobre os cientistas que ele entrevistava. E os cientistas disseram para ele, olha, próxima pandemia provavelmente vai vir do morcego e deve ser uma variante do coronavírus que tem nele. E por quê? Por que isso? Porque estão desmatando, destruindo as florestas, os animais perdem seu habitat natural e passam a ter contato mais frequente com o ser humano. E esse contato mais frequente faz com que aumente a probabilidade de que aquela variante que é patógena contra o ser humano esteja naquele
morcego ali. E aí, aquele contato, naquele momento, com aquele morcego que tem um patógeno humano, ele vai desencadear uma pandemia. Se o morcego tivesse no seu habitat natural, o contato com humanos ia ser muito mais limitado e ia diminuir muito a chance de que aquele morcego que teve contato lá com o seu Zé, por exemplo, que aquele morcego tenha justamente o patógeno humano. Plante flores, plante frutos, plante fruteiras, pois estas são novas florestas desse novo tempo. Plante flores, plante frutos, plante fruteiras, pois estas são novas florestas desse novo mundo, desse novo tempo, desse novo mundo, desse novo tempo. Uma folha na fruteira. Mas foi o que aconteceu. Então, em 2012, quase 10 anos atrás, ele publicou esse livro e escreveu um artigo em 2013 no New York Times. O David Quammen ganhou prêmios pelo trabalho científico dele. Todos os prêmios foi pelo cunho científico do trabalho. Ele próprio não é um cientista, mas a atividade de entrevistar cientistas, de buscar informação, observar a natureza, é considerada uma atividade científica. Ele ganhou prêmios importantes na área científica. Ele não ganhou prêmio algum por suas opiniões pessoais. E eu, pessoalmente, discordo dele em várias coisas, na opinião dele. Porque ele não previu nada, ele só colocou o que os cientistas falavam com ele. E a opinião pessoal, por exemplo, dele, ele acha que a gente deve ter menos filhos. Ele fala, eu mesmo não tenho filho nenhum. Eu discordo disso, eu acho que isso não é solução para nada. Eu, pessoalmente, se eu pudesse ter 50 filhos, eu teria com muito prazer. E não vejo isso como problema algum. Então, ao citar o David Quammen aqui, eu estou mostrando para quem está ouvindo como é importante a floresta para resolver o problema das pandemias. Tá? Então, plantar é muito importante. Nós precisamos desenvolver o hábito de plantar em nossos filhos e mesmo nos nossos pais, quem ainda tiver pai vivo, nossos vizinhos, todos eles, porque assim como andar é uma fonte de prazer e vai ser muito bom para a nossa saúde. Só um comentário final aqui sobre o livro do David Quammen. Ele escreveu no livro que os cientistas comentaram também que todas as pandemias tiveram origem em zoonoses, são zoonoses, ou seja, são infecções de animais que em alguma mutação daquele virou patógeno e infectou o humano, como a AIDS e várias outras por aí. Bom, encerrando aqui a pandemia, vou mostrar por que é importante plantar, por que as florestas são solução para as enchentes, para secas e falta de água. Bom, vamos começar com um fato mais corriqueiro que a maioria das pessoas observa, porque a maioria das pessoas hoje em dia vive em área urbana. Então, quando chove, todo mundo sabe que a água escorre pelas ruas. Ela não entra para o solo. O solo está compactado. Ela pode até entrar um pouco, mas é muito pouco. Ela escorre pelos telhados, a gente cansou de ver isso. Ela escorre pelos pastos na área rural, pelas estepes em geral, né? Estepe é onde área desmatada. E ela escorre inclusive pelos bosques. Vai no Parque Ibirapuera em São Paulo, cheio de árvores, mas não é uma floresta, são bosques. A água escorre ali também.
Então, a gente tem essa experiência. Todos nós conhecemos essa experiência. Essa água que escorre, ela escorre velozmente, ela vai logo embora e deixa um rastro de destruição, ou seja, fazendo as pessoas perderem tudo que têm, destruir casa, destruir bens materiais, matar pessoas, matar animais. É uma destruição muito grande. E mais tarde, essa água que foi embora tão rapidamente, tão furiosamente, ela vai fazer falta. Se ela vai fazer falta, principalmente na forma de água potável, a gente vai sentir escassez de água, vai ter falta de água, vai ter seca, inclusive, em muitos lugares. Já foi provado que até no deserto do Saara já encontraram escavações lá de árvores enormes petrificadas, né? E conservadas porque elas foram petrificadas, mostrando que o deserto do Saara era uma floresta. E hoje é um deserto. Por quê? Por causa do ser humano, que fica desmatando. E quando ocorre a enchente, igual lá na Bahia está ocorrendo agora, está ocorrendo em várias cidades do Brasil, em vários lugares do mundo, o que a gente vê na televisão, vê nos jornais? A água invadiu as casas, a água destruiu pontes, a água fez isso. A água é culpada, gente? A água não, a culpa não é da água. A causa disso não é a água, a causa disso é o desmatamento, é a destruição das florestas. Então, o que a gente conclui ao ver essas notícias horríveis de enchentes? A gente conclui que a natureza que é culpada. Gente, Deus criou a natureza para fazer isso com a gente. Meio difícil de acreditar, né? Na verdade, Deus criou a natureza e o ser humano vai estar destruindo. É por aí, aí que é o problema. Tanto é o problema porque as poucas pessoas que observaram floresta, eu tive essa felicidade desde criança, porque meu pai tinha um sítio com a floresta e eu cresci dentro daquela floresta. Mas todo mundo que teve contato mais regular, mais cotidiano com a floresta, todo mundo sabe que quando chove, a água não escorre na floresta. O que a gente vê na floresta? A gente vê nascentes de água potável. Nascentes que a água sai gentilmente, suavemente, limpa, para a gente beber. Não é aquela água, essa que é a água que Deus deu para a gente. Essa água da enchente é criação humana. Criação humana. E depois as pessoas vão para as igrejas, já viram, né? Pedindo a Deus para dar um jeitinho nas leis da natureza. Em outras palavras, é o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo para Deus dar um jeitinho nas leis que Deus mesmo criou. Existe coisa mais absurda do que essa? Uma falta completa de juízo. Totalmente sem juízo. Tem pastor, padre, fiéis pedindo isso. Essas pessoas tinham que colocar a mão na consciência e pedir para que as pessoas tomem juízo e parem de desmatar e plantem, passem a plantar, ensinem seus filhos a plantarem. Então, eu acho que por essa exposição ficou claro, né, que a água na floresta, ela, como não escorre, para onde ela vai? Se ela não escorre, ela entra no subsolo, entra na terra. E se ela entra, a floresta é uma imensa caixa d'água. Então, quando chove, é uma bênção, é sempre uma bênção. Quando a natureza é respeitada tal qual Deus a criou, e criou para a gente, para a nossa abundância, para o nosso prazer, a água, ela infiltra, a floresta vira uma caixa d'água e vai fornecendo
essa água gentilmente durante todo o ano. Nunca vai faltar água, e água limpa. Por isso, eu encerro aqui essa explicação, essa segunda explicação, né? Primeira, por que a floresta é importante para acabar de vez com o problema das pandemias e por que ela é importante para acabar de vez com o problema das enchentes e da falta de água. E que Deus ajude que as pessoas tomem juízo e comecem a plantar. Muito obrigado. Desse novo mundo, desse novo tempo, desse novo mundo, desse novo tempo, uma poda na fruteira. Plante flores, plante frutos, plante fruteiras, pois estas são novas florestas desse novo tempo. Plante flores, plante frutos, plante fruteiras, pois estas são novas florestas desse novo mundo, desse novo tempo, desse novo mundo, desse novo tempo, uma poda na fruteira. Plante flores, plante frutos, plante fruteiras, pois estas são novas florestas desse novo tempo. Plante flores, plante frutos, plante fruteiras, pois estas são novas florestas desse novo mundo,